que diz a Bíblia? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus, ele ama tanto essa pessoa. Onde que é essa câmera aqui? Ele ama tanto você, meu querido, mas tanto que ele deu Jesus por você. Jesus não morreu por atacado, ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para buscar uma ovelha que se perdeu. Então, se você é uma pessoa que cresceu ouvindo coisas ruins, às vezes do pai, da mãe, do professor, da sociedade, você precisa acreditar. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Não houve nem haverá uma pessoa igual a você. Então, se Deus te criou, é porque você é importante. Você tem que crer que para Deus você é importante. E uma vez que você crê nisso, você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Né? Você tem que crer no amor de Deus. Exato. E o que diz a Bíblia? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus, ele ama tanto essa pessoa. Onde que é essa câmera aqui? Ele ama tanto você, meu querido, mas tanto que ele deu Jesus por você. Jesus não morreu por atacado, ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para buscar uma ovelha que se perdeu. Então, se você é uma pessoa que cresceu ouvindo coisas ruins, às vezes do pai, da mãe, do professor, da sociedade, você precisa acreditar que esse não é o plano de Deus para a tua vida. E nesse momento, se você crer esta palavra que eu estou dizendo, que o Senhor diz para a tua vida, que Ele te ama, que Ele mandou seu Filho unigênito, você daria o seu filho para alguém? Para morrer no lugar de alguém? Eu não daria por ninguém. Mas Deus fez isso. Se você crê nisso, meu querido, saiba que este poder da palavra pode quebrar todas essas maldições que foram lançadas na sua vida e Deus pode começar uma coisa nova. Posso fazer uma oração nesse ponto? É isso que eu queria, eu ia te pedir isso agora, pastor, porque esse vídeo não é só para quem está assistindo ao vivo, ele vai ficar na internet, então alguém pode estar assistindo isso aqui no futuro, então, por favor. Então, eu quero fazer uma oração dividida em 2 partes. Se você é uma pessoa, eu não estou te falando de religião, tá? Religião é coisa de homens, mas eu estou te falando de entregar a vida para Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo veio a este mundo para viver e para morrer por nós, os pecadores. A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Se você entender isso agora e disser para Deus, Senhor, eu quero abrir a minha vida para Ti, o meu coração, para que o Senhor se torne o meu Salvador. Eu preciso de Salvador. Sozinho eu não consigo. Se você entender isso e fizer essa oração juntamente comigo, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu vou fazer uma oração bem pausada. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para o Filho de Deus, para o Salvador do mundo, a palavra de Deus diz que não há um outro nome, nem no céu, nem na terra, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Este nome tem poder, é mais poderoso do que Satanás, do que qualquer principado e potestade. Então, se você entregar a sua vida agora para Ele, Ele vai quebrar os grilhões e vai mudar toda e qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a tua vida, seja da vida, seja de pessoas, seja de família, seja de pais, e Deus vai começar uma nova história na tua vida. Então ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu me sinto destruído, com feridas na alma, eu não tenho forças para lutar, sozinho eu não consigo, mas o pastor está dizendo que o Senhor morreu por mim. Senhor, eu já cometi muitos pecados e eu tenho acreditado que eu não consigo e o Senhor não vai me aceitar mais. Mas o pastor está dizendo que o Senhor me ama a ponto de morrer no meu lugar. Por isso eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Eu quero confessar os meus pecados. E eu te peço, Jesus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida.
Eu te agradeço em nome de Jesus. Lá na cruz, Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando a ele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ensinou a Pedro que tinha que perdoar 70 vezes 7. Então ele tem perdão para a tua vida. Mas agora eu quero orar com você que já entregou a vida para Jesus, mas continua com muitas amarras, com muitas cadeias. E muitas vezes o acusador faz você não acreditar que você já é dele. Querido, não é por aquilo que a gente merece. Ninguém merece a salvação. Nós nunca merecemos e jamais mereceremos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique ou se glorie. Então, de novo, a primeira oração eu disse para a pessoa crer que Jesus morreu no seu lugar. Mas agora, querido, a fé que você precisa ter é que Jesus não só morreu no teu lugar, mas ele hoje, ele tem vida para você e vitória para as suas áreas de dificuldade. Então ora comigo, diga: Senhor, eu reconheço que ainda sou um pecador, mas eu estou entregando os meus pecados nos pensamentos, nas atitudes, e eu estou colocando, Senhor, diante de Ti as minhas fraquezas, as minhas amarras, os meus pensamentos, os meus atos pecaminosos. Eu entrego a Ti, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Mas eu confesso que eu creio que o Senhor me ama, e a boa obra que o Senhor começou na minha vida vai completar até o dia de Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Se vocês oraram desse jeito, hoje começou uma obra tremenda de Deus, e eu declaro na tua casa que toda obra do inimigo, todo espírito contrário, toda palavra de maldição lançada contra a tua vida vai cair por terra. Deus vai quebrar muitas vezes demônios que estão agindo por gerações nas famílias. Deus vai quebrar na sua vida por causa do poder da sua fé e da palavra que foi liberada. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus, a Bíblia. E o meu desafio é que você comece a ler a Bíblia e comece a confessar o que a Bíblia diz a respeito de você, a você que se entregou para Jesus, e você vai ver a vitória. Ô Vilela, eu fui um menino, o quinto filho, uma família de 5 filhos. E eu cresci com muita raiva e muito ódio no coração. Mas eu ouvia de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado. Era na escola, dos professores, diretores. A única pessoa que nunca falou nada contra mim era minha mãe. Mas meu pai muitas vezes falava: esse menino não vai virar coisa boa. E a minha mãe, muitas vezes a gente chegava em casa, meu pai tinha quebrado, perdido tudo. A gente chegava em casa, o pessoal: teu pai é caloteiro e não sei o que lá, ó o pobretão. A minha mãe falava: não liga não, eles estão tudo com inveja. Vocês são os mais bonitos, mais inteligentes, mais competentes. E ela introjetou aquilo na minha alma. E eu fui guardado por Deus. Mas eu ainda era um cara revoltado. No dia que eu encontrei a Jesus, eu me lembro que a dona Zélia morava no prédio, meu prédio, era muito amiga da minha mãe. Ela chegou para mim e falou: Lamartine, queria te convidar para ir no acampamento de carnaval. Eu falei: Zélia, carnaval, vou viajar com a minha namorada e tal. Ela falou: tem muita menina bonita, lindas. Na hora eu falei: nossa, eu vou azarar as crentes. Te juro. Olha o pensamento. Vou azarar com as crentes. Eu falei: eu vou. Só que no dia que eu entrei no ônibus, que a gente saiu de São Paulo, quando eu entrei no ônibus, veio aquele peso, né? Falei: putz, grila, não devia estar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu tinha levado um monte de garrafinha de uísque, cigarro. Eu tava indo pra azarar mesmo, né? Só que quando começaram a falar: eu sou fulano de tal, eu sou da igreja tal, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista. A gente foi para São José do Rio Preto, né? No carnaval de 81. Quando chegou na minha vez, eu falei: eu sou católico, mas na verdade sou ateu. Você falou? Falei, mas falei bem grosso, assim. Todo mundo: oi, querido, seja muito bem-vindo. Eu incomodadíssimo com o povo lá. Aí chegou lá, eu vi 800 jovens, falei: opa, agora ninguém vai me ver aqui. Na primeira noite, começou a tocar uma música maravilhosa, meu coração foi rasgado. E essa música fala: como agradecer a Jesus o que fez por mim, e vai daí por diante, né? Quando o cara foi pregar, eu já tinha abaixado a guarda, já estava, de joelho.
E aí, naquele dia, eu entreguei minha vida para Cristo. Eu tinha falado ali, quando as pessoas vieram me abraçar, eu falei, olha, eu sempre tentei parar de fumar, nunca consegui. Eu vou fazer um desafio aqui, falei para Deus. Se você existe e o que eles estão falando é verdade, eu quero que você me tire a vontade de fumar. Porque se eu tiver a vontade, eu vou botar 10 cigarros aqui dentro e vou falar para esse povo que isso aqui é tudo uma palhaçada. Isso era uma sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 81. Eu fui dormir, levantei no sábado, não lembrei de cigarro. Domingo, segunda, terça, na quarta a gente estava voltando. Eu parei num posto de gasolina, eu vi um cara acendendo cigarro. Ali eu comecei a chorar. Eu falei, ele me aceitou. Quando eu cheguei na minha casa, a primeira pessoa que eu quis ver era meu pai. Meu pai tinha medo de mim. Medo, porque com 15 anos eu quase bati nele. Eu falei, pai, a partir de hoje o senhor vai ter um filho novo. Ele ficou me olhando assim. Aí eu contei para minha mãe, meu pai era católico, né? E minha mãe era batista. Aí ela falou, filho, mas a gente fuma. Como é que você vai fazer com cigarro? Eu falei, mãe, Jesus me libertou. Vilela, perante Deus, eu nunca mais tive vontade de pôr na boca. Você já fumou, já teve algum vício? Cara, você não consegue. Não consegue, você não consegue. Eu conheço muita gente que já parou, fica chupando chiclete de nicotina. Cara, eu fumava desde os 10 anos de idade. Pegava a bituquinha do chão, de todo mundo, só pra ir contra meu pai e minha mãe, entendeu? Foi assim, ó. Nunca mais. E a partir daí meu pai passou a olhar pra mim e falar, esse menino mudou mesmo. 8 meses depois, ele já contei aqui, né? Ele me chama, ele se converte e tal. A partir daí eu comecei a entender que o mundo espiritual não é qualquer coisa. E o camarada que sentia que não tinha valor, porque ninguém dava valor, comecei a sentir o amor de Deus. Hoje eu sei que Deus me ama, mas não porque eu seja bom, porque mereça, mas porque Ele é bom. Não é porque eu seja bom, mas porque Ele é bom. Então, essa guerra, quando você perguntou qual é o plano do diabo, o diabo quer ferir a Deus. Qual é o único jeito de você ferir alguém que é invulnerável? Ferindo quem Deus ama. E ele quer destruir a humanidade. Mas os dias dele estão contados e ele vai perder. Entendeu? Agora, quem está passando por batalha, se você não entender que você está na batalha, você vai continuar tomando burdoada. Você tem que entender que a batalha espiritual é uma realidade, está na Bíblia. Agora, quando você começa a lutar espiritualmente com as armas, aí você começa a ser mais do que vencedor. Aí você vai tendo vitórias na sua vida, às vezes você perde. Bom, eu não sou um cara perfeito, sou pastor, tenho 43 anos de 40, foi 81, 42 anos de convertido. Tem momentos que eu perco, tem momentos que eu fico bravo, que eu falo coisas sobre mim mesmo que eu não devia falar, mas existe uma promessa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso, a arma do crente é Deus, é correr para Deus. A gente falou de uma coisa individual, né, dessa batalha espiritual individual, e essa batalha final que muitos acreditam que ela está cada vez mais próxima.